Feliz ano novo, galera! E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Shine, pra quem não me conhece, e hoje o react da vez é do novo vídeo do Aizen, né? Eu vi que ele lançou na virada também um vídeo que conta a história do Shonens, e isso me bateu curiosidade, até porque eu gosto pra caralho de história e eu curto Shonen. Então, basicamente, já tem algo que me atrai logo pelo título. Por isso, separei esse vídeo para ser o primeiro de 2022, que espero que seja um bom ano. Então, antes de iniciarmos aqui o react, aquele recadinho de sempre, se inscreve no canal, deixa um like para ajudar, comente aí. E isso é importante. Este vídeo é o meu vídeo número 499, então significa o quê? O próximo é o especial 500 vídeos no canal. Por isso, eu estou pedindo, tem um tempinho aqui, para que vocês deixem perguntas que vão aparecer no vídeo, né? Que eu vou fazer um Shine Responde. E com isso, vocês vão aparecer com as perguntas que estão fazendo, já tem algumas separadas. E dá para fazer, eu acredito que sim, mas esse daqui é a última oportunidade de quem quiser aparecer no vídeo, ter questionamentos respondidos por mim, minha opinião sobre qualquer assunto que você quiser perguntar, beleza? Sem mais enrolação, bora pro react. E olha só, aparentemente é um parte 1 de 2. Interessante. Então, quando sair a segunda parte, eu também vou trazer pro canal, beleza? 3, 2, 1... Esse aqui é um vídeo bem especial, porque a gente já tá no fim do ano e eu desejo um feliz ano novo a cada um de vocês. Você também, Aizen. Muito obrigado por tudo. O canal começou o ano com 600 inscritos e a gente já tem mais de 60 mil. Caralho, que doideira. É uma coisa completamente absurda. Foda, no outro canal nós temos um vídeo falando sobre a saga Assassin's Creed, tá? Eu espero que vocês gostem também. Lembrando que nesse vídeo a gente vai falar sobre a história dos shounens, navegando pelas obras que ditaram o gênero e falando bastante sobre os Battle Shonen e suas inspirações asiáticas. O cara é foda, ele merece, tá ligado? Começando do início e indo até os dias de hoje. E no Instagram deixei uma mensagenzinha bonitinha de fim de ano pra vocês, tá? O link do post tá bem aí na descrição. Mas eu acho que é basicamente isso, vamos pro vídeo. Beleza. A história dos animes mais típicos que conhecemos hoje em dia começou no início de 1900, com um curta de 2 minutos na Makura Gatana, lançado em 1917 de Junichi Koshi. O próximo grande avanço feito pela indústria foi a criação de filme de anime, em 1945, Momotaro, Divinos Soldados do Mar. No vídeo sobre mitologia japonesa e One Piece, eu inclusive falo sobre a lenda de Momotaro, pode ir lá dar uma olhada. Mas enfim, depois disso, em 1958, veio o filme Hakujaden, A Lenda da Serpente Branca. Caramba, que foi o primeiro filme de anime colorido nos padrões típicos que conhecemos hoje em dia. Entendi, mas o vídeo não é sobre a história dos animes em geral, e sim sobre a história dos shounens. E é impossível falar sobre shounen sem falar dela, a revista de mangás mais vendidas do Japão, a Weekly Shonen Jump. Mas, pera... Antes de falar da Jump, é importante falar das duas revistas que existiam bem antes dela, e que são igualmente conhecidas, a Weekly Shonen Sunday e a Weekly Shonen Magazine. Essas duas são revistas muito clássicas, mas vamos separá-las e comentar apenas algumas obras de cada uma. A Weekly Shonen Sunday é conhecida por publicar apenas Zatch Bell, Inuyasha, One Punch Man e o lendário detetive Conan, entre vários outros, obviamente. Enquanto sua rival, a Weekly Shonen Magazine, é conhecida por publicar Fairy Tail, Tokyo Revengers, Nanatsu no Taizai e o lendário Hajime no Ippo. Mas seria até pecado falar todos esses títulos e não citar Ashita no Joy, talvez o maior clássico da revista. Ashita no Joy não é o mangá mais vendido de todos. Não vou comentar acerca dessa daí ter maior quantidade de anime ruim. Não vou. Segue o jogo. Tempos, nem é o anime mais famoso que existe. Que esse daqui ainda tem coisa boa. Capítulos tipo pra contar uma grande história. E eu acho que o jogo parece ser obras incríveis. Se ler, nada como Hajime no Ippo, com seus 124 volumes e contando. Mas para todos que assistem, a obra passa uma forte mensagem que dificilmente é esquecida. Quem assiste Ashita no Joy e gosta, vira fã. E vai colocar ela no topo de sua lista de melhores animes, ou mangá, dependendo do que você consome, de todos os tempos. A história segue a vida de Joey. Resumidamente, o começo é sobre o garoto órfão que aceita treinar boxe, no início bem relutantemente, com um velho boxeador. Ele acaba ficando bem forte por causa disso, ele se envolve em muitas brigas e acaba parando em um reformatório, onde ele conhece várias pessoas. Eu não quero spoiler muito, porque a intenção não é resumir a série completamente, é mostrar rapidamente o que você vai encontrar lá, pra gerar o seu interesse. Né? Mas o ponto é, o fanatismo com esse anime / mangá é tão grande que quando um personagem importante morreu, que eu obviamente não vou falar quem é, houve um funeral na vida real. Caralho? Sim, eu não tô zoando. Abre aspas. Era um dia de semana, mas todos os tipos de pessoas estavam lá. Alunos de ensino fundamental, estudantes universitários, trabalhadores de escritório e até mesmo funcionários públicos. No altar do funeral, um retrato comemorativo foi colocado. Os participantes ofereceram incenso e cânticos de Sutra encheram a sala. Hidou Isao, que cantaria a música de abertura do anime no próximo mês, com Ashita no Joy 2, fez uma luta fingida com um boxeador de verdade e então cantou a música de abertura com entusiasmo. E assim, condenamos seu maior rival, Komatsu, até a morte, gritando: "Quem te matou? Quem foi?
Aí o cara fala o nome do personagem que eu não vou falar, tá? Enquanto rasgava e atirava pedaços de papel com endereços memoriais escritos nele. Loucura, velho! Ashita no Joy é um mangá do gênero Suppokon, uma mistura entre as palavras esportes e garra em japonês. O mesmo autor também escreveu Star of the Giants, considerado o primeiro Suppokon, gênero esse que muitas vezes foca em temas inspirados pelo código de conduta dos samurais e usam os esportes como uma metáfora para o esforço humano e teste de espírito. Entendi. Por isso, nessas histórias prevalecem temáticas relacionadas ao trabalho duro, perseverança diante das dificuldades e espírito de equipe. Se você já viu um dos 300 milhões de animes de esporte, já deve ter notado isso. A influência de Ashita no Joy é gigantesca, mas talvez esse fique para outro vídeo. Não é minha intenção aqui ficar 30 minutos falando sobre o personagem, mas saiba que Joe inspirou o personagem Naruto e diretores famosos, como o de Ghost in the Shell, o anime, tá? Não aquele lixo hollywoodiano, que também considera ele como um dos 15 melhores mangás já criados. Agora, voltando às revistas, elas foram lançadas exatamente no mesmo ano, e quando completaram 50 anos, lançaram uma linda capa dupla com suas obras mais famosas, Hajime no Ippo e Detetive Conan. Mas não só isso. Em 2009, a Konami lançou para PSP um jogo de luta entre as duas revistas. Eu queria falar que o jogo onde Natsu e Joy saem na porrada é mentira, mas eu não posso, porque essa coisa aqui realmente aconteceu. Em resposta ao sucesso dessas duas revistas, nasceu a Shonen Jump. No começo ela não tinha um weekly no nome porque não era comercializada semanalmente. Não que o nome importe, né? Porque a Weekly Shonen Sunday não é publicada no domingo, mas enfim. É difícil falar sobre os primeiros mangás publicados na Jump porque pouquíssima informação se tem sobre eles. A maioria acabou esquecida. Mas saiba que, após um ano de revista, o mangá publicado nela recebeu um anime pela primeira vez, chamado The Ideal Boys Gang Leader, que eu não vi, mas fala sobre um garoto líder de gangue. Ah, jura? Um outro mangá que vale a pena se destacar é Harenshi Gakuen, o primeiro grande trabalho de Go Nagai e primeiro mangá relevante da Jump. Entendi. Pelo menos o mais impactante nessa fase inicial da revista. Antes dessa popularização extrema dos Battle Shounen, entre aspas, trazida por uma trindade que eu vou falar daqui a pouco, a Jump fazia muitas publicações de comédia. Harenshi Gakuen, inclusive, é uma. O mesmo criador de Devilman Kutihana, inclusive. Apesar de ser uma comédia, trazia uns temas considerados tabu e é amplamente considerado o primeiro mangá com eti desnecessários. Tô zoando, sacanagem. Mas ele é realmente um mangá bem erótico, sem mostrar nada explícito, obviamente, né? E é acreditado como um dos primeiros etis já lançados. Faz sentido, né? A partir daí foi só pra cima. Nos anos 70 a revista já contava com mais de 1 milhão de assinantes. Um número bem expressivo pra época. E ela ainda lançava alguns mangás que variavam muito de tema, mas ficava ali na ação e na comédia. Aí crescia um monstro, né? Lembra do Go Nagai, aquele que criou Devilman, que criou o primeiro grande sucesso da Jump? Então, ele voltou. Ele escreveu um outro mangá popular conhecido como Mazinger Z, uma história inspirada em Astro Boy com foco em um super robô gigante construído para enfrentar forças do mal ou qualquer besteira do tipo. Mas dessa vez as coisas estavam diferentes porque agora a Jump teria mais de um mangá famoso ao mesmo tempo, para dar uma impulsionada maior ainda na empresa. Junto com Mazinger Z, houve uma série chamada Doberman Cop. Como é importante, mesmo porque foi meio cringe, meio meme dos negócios velhão desse aqui, como foi importante para a empresa chegar onde ela está hoje. Com as obras maravilhosas que são lançadas nela anualmente, né? Cara, sensacional ver isso aqui. Que foi lançado em 1975, focado nas investigações do detetive Jojo. Sacanagem, o nome do detetive era Joji Kano. Caralho, aí, porra. No entanto, as duas maiores séries de mangá lançadas durante esse período, que ainda tem um grande impacto, foram Koshikami, em 1976, seguida por Ringin Kakeru, em 1977. Ainda não chegamos na parte que eu conheço muito da Jump. Kankishi Ryotsu, um policial meio velho já pra essa vida, pra essa profissão. Entendi. Essa aí foi uma série que cresceu lentamente em popularidade com o passar do tempo, e à medida que tanto os adolescentes quanto os homens adultos mais velhos se apaixonavam pela série, ela foi ganhando espaço e ficando cada vez mais duradoura. Koshikami encerrou suas atividades em 2016, após 40 anos de casa, estabelecendo um recorde de mais volumes publicados para uma única série de... Oda, já sabe, né? Vamos passar? Mangá com 200 e se classifica no top 5 da série de mangás da Shonen Jump em termos de volumes vendidos. Cara, que foda. Já Ringin Kakeru foi um sucesso imediato desde sempre. Na época ele vendeu 13 milhões de cópias, um grande sucesso para a revista. Era uma boa história de esportes e gênero esse que sempre chamou a atenção do público. Mas calma, a seguir vem o que é a era de ouro dos mangás e animes, os anos 80 e 90. Isso aí. Mas antes disso é importante dar um passo para trás e falar sobre um nome muito importante na indústria que ainda não foi citado. Osamu Tezuka. Osamu nasceu em uma família de advogados, médicos e engenheiro, mas desde que foi apresentado a Walt Disney por seu pai, ele começou a nutrir uma paixão insaciável por quadrinhos. Existem até boatos de que ele assistiu Bambi
80 vezes. Em 1947, um período pós-guerra no Japão, onde mangás e animes não eram tão populares no ocidente, Osamu Tezuka, juntamente com Shishima, criaram o que seria o primeiro mangá de sucesso dele, Shin Takarajima. Foi seu primeiro mangá a ganhar volumes e vendeu 400 mil cópias. Caralho, 3 anos depois, ele lança o que aqui no Brasil nós conhecemos como Kimba, o Leão Branco. Isso. A história que supostamente teria sido plagiada por Rei Leão. 2 anos depois do sucesso absurdo de Kimba, ele lança o que talvez seja a sua obra mais lembrada, Astro Boy. Astro Boy tem uma história e legado muito interessantes. Um homem chamado Tema tem seu filho morto em um acidente e decide recriá-lo como um robô. Mas depois de se arrepender e descartar o garoto como lixo, ele é adotado por outro cientista que realmente cuida do menino. Ele então vira um herói para a raça humana nesse futuro distópico onde a desconfiança e medo em relação às máquinas é cada vez mais frequente. Astro Boy é uma obra importante não só por discutir temas sérios e atuais por baixo de uma roupagem de história infantil de robôs heróis, como é o primeiro sucesso da indústria na parte ocidental do mundo. Astro Boy também ostenta o título de seu primeiro anime shounen já produzido. Osamu Tezuka não criou só um sucesso, ele abriu portas para que qualquer pessoa no Japão possa tentar fazer o que ele fez. Astro Boy teve uma série live action em 1959, mas Osamu Tezuka queria adaptar seu mangá mais fielmente. Naquele ano, o casamento real do príncipe Akihito e da princesa Michiko causou um aumento na venda de televisões. Tezuka, vendo isso, criou um estúdio de animação chamado Mushi Production. O primeiro episódio da série de TV Astro Boy foi ao ar em 1º de janeiro de 1963. Astro Boy tinha uma mensagem muito forte que se mantém atual até hoje. Na verdade, se mantém atual principalmente hoje, já que estamos cada dia mais perto de uma sociedade altamente robotizada. Astro Boy parece ser um humano ideal, mas isso é apenas uma aparência, porque ele é um robô. Ele pode representar esse ideal de humano perfeito, mas ele nunca pode alcançá-lo de fato. Ele está continuamente tentando aprender como funcionar da maneira mais humana possível. E essa é a sua maior falha de personalidade. Não se aceitar como um robô. Tezuka é muito inteligente na forma como ele criou esse mangá. Porque ele seria um sucesso com crianças, visto que se tratava de uma criança robô, de qualquer garoto gosta, ao mesmo tempo em que abordava temas sociais importantes. Seu personagem talvez seja também o primeiro grande sucesso de um clichê muito comum em protagonista hoje em dia. Ele é um garoto determinado e muito focado, ávido por justiça, mas por ser um robô, Astro Boy também é extremamente ingênuo. Na história ele frequentemente leva tudo que os humanos falam ao pé da letra, o que pode gerar problemas para ele. Astro Boy revolucionou a indústria do mangá e do anime. No mangá, foi Osamu quem criou o estilo de grandes olhos, que seriam amplamente adotados por uma série de outros artistas de mangá que existiram lá na frente. As linhas de ação que os mangakas usam para representar movimento rápido também foram criação sua. Já no anime, Osamu Tezuka teria que fazer seu desenho competir com os ultra populares desenhos americanos. Por isso, ele deu um jeito de tentar baratear os custos de cada episódio, para que não fosse tudo tão pesado assim. Quadros estáticos, biblioteca de quadros para reutilizar e etc. Tudo isso foi ideia do Tezuka, que são adotadas muitas vezes até hoje na indústria dos animes. Não é preciso falar que suas obras abriram espaço para grandes autores no futuro, incluindo um em específico, Akira Toriyama. Agora é a parte que pulamos lá para os anos 80, talvez o mais glorioso para os mangás shounen, juntamente com os anos 90. Os anos 80 são meio loucos para a história dos shounens. Aqui surgiram os mangás mais conhecidos pelo grande público: Doraemon, Jojo, Parasite, Dragon Ball, Hajime no Ippo, Berserk, Slam Dunk, Dr. Slump, Hokuto no Ken. Mas, antes disso, preste atenção nessa imagem. Você sabe de onde ela vem? Ela é de um filme chinês mudo dividido em 16 partes chamado A Queima do Templo do Lótus Vermelho. Mas o que isso tem a ver com o vídeo, você se pergunta? Bom, agora nós vamos falar sobre os Battle Shounen, e para isso vamos ter que voltar ainda mais no tempo para as raízes de muitas dessas histórias, em um antigo gênero chinês que influenciou muitas das grandes obras conhecidas hoje como Battle Shounen, principalmente nos anos 80 e 90. Wuxia é o termo chinês que se traduz como um herói lutador, a partir das palavras Wu, que significa guerreiro, lutador, soldado, etc., e Xia, o Xia, eu vou chamar de Xia, significado herói, nobre, heróico e etc. Basicamente, o nome para esse gênero captura e resume de forma sucinta seus temas narrativos centrais e elementos universais para todas as histórias que ele compreende. Lutadores treinados em várias formas de estilos de luta de artes marciais, chinesas ou simplesmente asiáticas, que mantêm ou são contra um código particular de princípios nobres e de ética. Existem muitos elementos de wuxia que você vai encontrar nos mais variados mangás japoneses. Posso colocar apenas um que automaticamente vai te remeter a uma dúzia de mangás.
pessoas concentrando a energia de seus corpos em suas mãos e arremessando pra longe. Te lembra alguma coisa? Nossa senhora! É difícil avaliar com precisão, mas a primeira obra do gênero wuxia remonta aproximadamente do século 2 ou 3 antes de Cristo, colocando suas origens em algum lugar aproximadamente dentro da dinastia Qin na China. Caralho, com os primeiros contos de wuxia sendo transmitidos oralmente ou rabiscados em pergaminhos na forma de poesia arcaica. Poemas foram o meio mais antigo conhecido para a elaboração do mito. Mano, esse vídeo deve ter dado um trabalho para ele fazer. Moleque, olha isso! Wuxia. Mas é claro que dificilmente pararia por aí, né? Ao longo dos milênios, o wuxia encontraria o seu caminho pra... Pô, na moral, vamos ver esse vídeo várias vezes, vai. Ver mais vezes lá no canal dele. Esse vídeo merece pegar mais views do que já tem ali. Já tava com 20 mil views, se eu não me engano. Porra, tem que ter pelo menos uns 100 mil ali, velho. Na moral, olha o trampo que o cara teve. Porra, bicho, a pesquisa isso aqui deve ter levado um puta tempo pra fazer. Praticamente todos dias, semanas, talvez. Todos os formatos possíveis que o homem já criou. Incluindo música, arte performática, peças, videogame, filme, anime, mangá. Coisa, qualquer merda que você imaginar. O filme que vocês viram um pouco tempo atrás, que eu botei a imagenzinha, o tal do Queima do Templo do Lotus Vermelho, o primeiro deles? Que é uma tradução direta do título, tá? Só por isso que parece meio estranho, é considerado um dos, se não o primeiro filme wuxia. Esse filme é importante pelo legado que ele deixou pro gênero. Ele é como se fosse o Astro Boy dos filmes wuxia, tá? Entendi. Ele lançou todas as bases de técnicas cinematográficas que os filmes depois dele usaram. Após a Segunda Guerra Mundial, o gênero começou a se popularizar ainda mais graças a um homem chamado Louis Cha. Durante a maior parte da década de 1950, Cha escreveu um número absolutamente impressionante de alguns dos wuxia mais importantes para o gênero, incluindo a trilogia Condor Heroes. Sem a contribuição de Louis, o gênero provavelmente não seria o sucesso que é hoje. Seria um sucesso, mas não seria tão estrondoso. Essa popularização não só chegou nos países próximos à China, como o Japão, por exemplo, como tornou o gênero mais conhecido aqui no Ocidente. O exemplo mais famoso de elementos da tradição wuxia aparecendo em uma história gigantesca ocidental é a trilogia original Star Wars. Star Wars é uma mistura total de influência dos mais variados países e povos, mas entre o drama de guerra, ópera espacial, mito heróico, influência dos samurais clássicos e tal, em algum lugar nesse emaranhado de coisas também está o wuxia. O wuxia está entre as influências mais importantes de Star Wars, pelo menos quanto à tradição lá dos Jedi. Também. Os próprios Jedi são bem parecidos com a comunidade Xia das histórias do gênero wuxia. Lembra que Xia são os lutadores, tá? E também são arquétipos bem clássicos dos samurais. O conceito de Ki como energia vital universal inerente à natureza está no cerne da força também, que é geralmente considerado um dos elementos mais fascinantes e atraentes da trilogia original de Star Wars. Essa popularização do gênero também alcançou as histórias em quadrinho americanas. E é foda, né, como isso se repete nos Battle Shonens no geral. Acho que no Shonen no geral mesmo. Todo poder, basicamente, em cada obra, geralmente tem isso como base. Em algum momento vai ter, se não tiver, entende? Não que isso seja ruim, é uma marca, uma característica, é um atrativo pro gênero. Japonesas. Abraçando dessa mistura cultural que o gênero foi proporcionado, que em 1983 nasceu o que seria considerado o primeiro grande Battle Shonen da história. Inclusive, isso daí, se eu não me engano, o Araki se baseou pra fazer o Jonathan, né? Hokuto no Ken. Isso mesmo. Para os que não conhecem a obra, Hokuto no Ken conta a história de Kenshiro, o principal herdeiro, entre aspas, do estilo de artes marciais Hokuto Shinken. Hokuto Shinken se concentra tanto em técnicas sobrenaturais, assim como o wuxia, quanto em golpes reais que atingem o corpo, geralmente em seus pontos de pressão. Dependendo do ponto atingido, do nível de força usado para atingi-lo ou da ordem que você atinge esses pontos, as técnicas do Hokuto Shinken são capazes de curar doenças graves ou de separar os músculos do corpo, ou qualquer coisa grotesca do tipo. Esse efeito aí é retirado do conceito wuxia de Jianshui, traduzido literalmente fica tipo a arte de tocar pontos de acupuntura, onde o lutador ataca com precisão cirúrgica em muitos pontos sensíveis do corpo, tanto para cura medicinal, para curar alguém de alguma doença, como para causar um dano muitas vezes que é terrível. Isso acontece em Hokuto no Ken e acontece muito em uma luta de Naruto também, Naruto vs Neji, lá no Exame Chunin. O personagem do Neji usa seu Byakugan para travar os pontos de chakra do Naruto durante a luta. Agora você sabe aí de onde vem a origem dessa técnica. Muito foda. A ideia por trás dos pontos de pressão é que eles atuam como locais do quais o Ki, ou chakra, ou qualquer coisa do tipo, de energia vital, flui pelo corpo. Interromper o fluxo de Ki do corpo por meio desses pontos essenciais pode causar danos físicos graves ou aliviar o estresse, acelerando assim a cura natural do mesmo. Hokuto no Ken segue Kenshiro em uma busca para encontrar e resgatar sua amante perdida Yuria, que foi tirada dele por seu ex-amigo Shin,
principal herdeiro do estilo de arte marcial Nanto Seiken, ex-amigo, uma arte de luta que é o oposto da hein? Hokuto Shinken, que se concentra em perfurar, rasgar e arrancar o corpo pedaço por pedaço com as próprias mãos ou até mesmo com a ponta dos dedos, usando mais força bruta do que precisão. Além de seu estilo de arte mais adulta, muito bem detalhado e sua violência bem forte, o outro atributo notável de Hokuto no Ken foi o cenário. Diferente dos clássicos cenários chineses tradicionais dos wuxia, Hokuto no Ken cria cenários quase pós-apocalípticos, com motoqueiros saqueadores e sobreviventes esfarrapados que dirigiam o jipe, lutando em terras áridas, buscando poder, tipo bem na vibe Mad Max mesmo. Hokuto no Ken com certeza não foi a primeira história em quadrinhos inspirada em wuxia, mas certamente uma das primeiras, ou até a primeira, a incorporar esse novo estilo contemporâneo misturado com o estilo clássico de wuxia, ditando a fórmula que os autores poderiam seguir no futuro quando quisessem se inspirar no gênero. Um ano depois, um autor de comédia decide explorar terras novas para ele. Né? Então ele criou um mangá que seria inspirado em um antigo conto chinês chamado Jornada pro Oeste. Isso. Ele usou alguns conceitos do conto, algumas ideias próprias, alguns conceitos chineses que ele achou por aí, e surgiu o que seria um dos mangás mais vendidos de todos os tempos, né? Dragon Ball. Esse homem, chamado Akira Toriyama, decide ir cada vez mais além e não só incorpora lutadores de artes marciais, torneios, energia vital sendo conduzida e soltada no corpo, depois, como decide adicionar ao gênero, a mistureba do gênero, viagem no tempo e alienígena. Mas a gente volta nisso daqui a pouco. Além da popularização do que a comunidade ocidental conhece como Battle Shonen, os anos 80 também presenciaram grandes clássicos dos mangás de esporte, como Capitão Tsubasa e Hajime no Ippo. Esse, no caso, só aparece no finalzinho da década, tá? Além de que, lembra que eu disse lá no começo do vídeo que o mangá chamado Ring ni Kakeru foi um dos primeiros grandes sucessos da Jump? Então, o autor da série retornou com mais um mangá lançado nos anos 80. Tá explicado porque que ele parecia tanto com Seiya. Seu nome era Cavaleiros do Tá Zodíaco. explicado Mas porque o ele parecia Kurumada é bem inteligente de repetir os elementos que fizeram Ring ni Kakeru popular. Caralho. Ele baseia o personagem do Seiya Ryuji, que é o protagonista de Ring ni Kakeru, cria a situação lá com um grande rival, igual tem com o Shiryu, usa muito de um estilo dele de colocar uma cena que não representa a realidade pra meio que entrar na mente do personagem. Ele usa muito isso nas suas obras, que é tipo assim, o personagem do Ryuji é nocauteado, então em vez de mostrar ele caindo no chão, o autor faz uma página bem bonita dele caindo de cima de um prédio. Obviamente não de forma literal, tá? Mas para representar o sentimento que é cair no ringue. Uma coisa do tipo. Ele usa muito nisso todas as obras dele. Mas fica bem evidente Cavaleiros do Zodíaco e Ring ni Kakeru. Em 1980, o mangaka Hirohiko Araki concorreu ao prêmio Tezuka, que é um prêmio bem importante para a indústria. Naoki Urasawa, inclusive, ganhou ele em 1999, por exemplo, tá? E Naoki Urasawa é o autor de Monster. E não, eu não vou citar mais Monster aqui, porque Monster é um seinen, não entra nesse vídeo. Enfim, Araki concorreu ao prêmio com One Shot Poker Under Arms. Esse foi seu primeiro trabalho e primeiro mangá de Araki que chamou a atenção das pessoas. Ele usou alguns personagens, em aparência, obviamente, para criar uma outra história muito famosa dele, lançada lá em 1987. JoJo Bizarre Adventures. Araki ostenta o título de ser o segundo mangá mais longo da história da Shonen Jump, com mais de 120 volumes publicados pela revista. Continua. Mas, em 2004, JoJo foi mudado da Shonen Jump e passou a ser publicado pela Seinen Ultra Jump. E como Seinen não é o tema desse vídeo, então meio que foda-se. Mas JoJo é muito importante para a história dos shounens, porque apesar de Dragon Ball e Hokuto no Ken já terem lançado as bases para o gênero, JoJo aperfeiçoou o conceito dos Battle Shonen, tornando eles ainda mais livres em direções para seguir. As ideias de poderes especializados foram usados em Dragon Ball e Hokuto no Ken, é claro, mas os stands em JoJo eram algo muito único e totalmente diferente daquele padrão dos lutadores de artes marciais que soltam energia pela mão. E por isso que tanta obra com poderes diferenciados veio surgindo com o tempo. A maioria dos Battle Shonen, incluindo Naruto, One Piece e Hunter x Hunter, usam essas habilidades especializadas mais diferentes para sair do padrão de energia sendo jogada para fora do corpo. Semelhante ao que JoJo faz. Não só esses elementos de batalha, mas JoJo como um todo era bem diferente dos grandes Battle Shonen que foram lançados nos anos 80. Era tudo muito mais exagerado, era tudo muito mais JoJo. Também vale notar a obra Shamillion Jail, ilustrada pelo autor Takehiko Inoue, mas escrita por Kazuhiko Watanabe. Não tem muito o que falar porque parece ser bem sem graça. A primeira grande obra do Inoue virou um ano depois. Eu acho que já dá até pra falar sobre os anos 90, enfim. Tirando pouquíssimos mangás como Shamillion Jail, todos os outros citados dos anos 80 continuaram nos anos 90, mas alguns muito populares surgiram.
Primeiramente, Slam Dunk, a obra de esportes de Inoue, o mangá de esportes mais vendido de todos os tempos. Isso tudo com apenas 31 volumes, foram mais de 150 milhões de cópias, cara, é muita coisa. Anteriormente, o basquete era visto como um esporte meio de nerd no Japão, mas o mangá de Slam Dunk foi muito importante, pois fazia com que o esporte parecesse legal e divertido, o que levou muitas crianças a começarem a jogar. O basquete nunca foi e ainda não é grande no Japão, mas o crescimento de sua popularidade na década de 90 é inegável. No final do mês sai a segunda parte, né? Meio abrupto o corte do final do vídeo, né? Eu entendo, porque muita coisa, muita informação e a pesquisa deve ficar insana, meu. Na final são 2 partes. Muito bom essa primeira parte, inclusive, a pesquisa e a narrativa que ele constrói pra ir mostrando ponta a ponta, né? Sem ter que ficar voltando tanto assim no passado, né? Como é que ele faz isso vez ou outra, mas não muitas vezes. Pra ir explicando a linha do tempo de acontecimentos, cara, muito foda, curti pra caralho. Parabéns, Aizen. Seu trabalho é incrível. Você é muito foda no que você faz. Merecia bem mais, inclusive. Porque muito foda o seu conteúdo. Em se um ano você cresceu isso tudo, imagina com mais um ano, né? Esse ano eu tenho certeza que você vai crescer ainda mais, velho. E você merece, porque você é foda. Eu tenho certeza que essa pesquisa aqui deve ter sido fodida de difícil. Deve ter sido trabalhosa pra caralho, então vão lá novamente, vão lá no vídeo, vê esse vídeo de novo, deixa o like lá, compartilha, comenta lá pra dar mais engajamento. Pelo amor de Deus, velho, que vídeo incrível, beleza, pessoal? E sobre amanhã deve sair o meu vídeo 500 no canal, né? Sobre as perguntas que vocês me deixaram, deixa aí então o que queira que eu fale. E eu vou indo nessa editar esse vídeo aqui, beleza? Muito obrigado pela atenção, feliz ano novo novamente, pessoal, até a próxima, falou!